TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez. Quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a reprise do programa que é no sábado. O programa de saúde gravado é sábado a partir de 1 da tarde. Não tem como você participar. A sua participação efetivamente ela vale na terça-feira, nesse horário e dia habituais que você já sabe, sempre a partir de 9 da noite. Nós estamos sempre com bom tema e sempre com bom entrevistado. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado dessa noite pela primeira vez em 2019. Ele está conosco, é o urologista Deni Veloso. Você pode participar conosco, enviando a sua pergunta. Os temas já estão na tela, que é vasectomia e reversão. E também nós vamos falar sobre a questão do cálculo renal. E o telefone, o WhatsApp da TV Candidez, que é um telefone diferente, mas vale como WhatsApp. E nós estamos ao vivo, 3222-5052. Mestre e doutor Deni Veloso, muito boa noite, professor adjunto da Universidade Federal São João del Rei, campus Divinópolis. Boa noite, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez em 2019. Muito obrigado pelo convite, Samuel. Eu fico muito satisfeito de participar novamente. Eu queria agradecer o convite, participar aqui do programa Amostra Grátis na TV Candidez e sempre ser tão bem recebido pelo Samuel, que nos recebe assim de uma maneira bem calorosa, né? Bacana, que legal. A gente fica feliz com isso. Você está ligando a TV Candidez agora, a gente está começando o programa desta terça-feira. Você pode mandar a sua pergunta para o 3222-5052. O nosso aplicativo de conversa já está ativado e você pode participar conosco. Pode parecer óbvia a pergunta, mas eu vou fazer, né, para quem está sintonizando agora a TV Candidez, iniciando aí a sua vida, a dois. O que é a vasectomia? Deni, como é que você responderia para a gente essa primeira pergunta? A vasectomia é um procedimento cirúrgico dentre os mais realizados no mundo, né? A gente tem que recordar, por exemplo, a estatística americana, em torno de 500 mil vasectomias por ano, uma coisa nessa ordem. É um procedimento cirúrgico em que a gente desconecta a produção de espermatozoides que é feita no testículo. Esses espermatozoides não vão chegar no trajeto final, que seria até dentro da próstata. Então, o líquido seminal continua existindo, ele continua eliminando esse líquido, mas em virtude dessa cirurgia em que desconecta esse segmento, então não existe mais a saída ou a eliminação de espermatozoide no líquido ejaculado, né? Então, a vasectomia é um procedimento bem simples em regime ambulatorial. E tem-se notícias desde quando passou a existir a cirurgia de vasectomia? A vasectomia ela remonta mais de um século, mas o que é interessante na vasectomia é que ela nasceu com uma subespecialidade, uma área de atuação da urologia, que é a andrologia, e também veio crescendo com a área de fertilidade. A gente lembra, por exemplo, que o primeiro bebê de proveta nasceu há pouco tempo, né, em 1978. Então, a partir disso, que as técnicas de reprodução humana começaram a desenvolver um tanto mais, e além da vasectomia, essa especialidade da andrologia e propriamente a reversão de vasectomia, né? Legal. Quem é que pode ser esterilizado, né? Quem pode passar aí pela cirurgia de vasectomia? Quem é esse candidato? Qual o perfil dele? O que a gente sempre recomenda, assim, existe uma legislação própria para isso, mas existem inclusive interpretações para essa legislação, de maneira que é recomendável que o casal tenha um número de filhos, de pelo menos 2 filhos, ou que tenha uma maioridade
E essas questões também podem ser levadas em consideração, principalmente de ordem jurídica, aquelas situações em que não é possível ou o risco é muito grande de uma gravidez. Então, algumas vezes essa regra pode ser quebrada, né? Quando se fala a palavra vasectomia, né, muitos homens têm um certo pavor e quem passou pela cirurgia já não tem esse pavor porque entende que é algo muito simples, em comparação, evidentemente, com outras cirurgias. Com relação à questão do medo, ainda existe o medo? Claro. Aliado à desinformação? Eu acho que existe, e na medida que as pessoas vão começando a conhecer um pouquinho mais do procedimento, algum colega que já fez, a gente percebe que esse conhecimento, conhecer como que é o procedimento, a recuperação e o que ele repercute, a gente consegue entender que o paciente ele pode ter uma desinibição para realizar o ato. Tendo em vista que, comparativamente, a ligadura na mulher é um procedimento de maior porte, e a vasectomia não. A vasectomia é um procedimento ambulatorial, não precisa internar, é um procedimento relativamente simples, mais acessível e de uma recuperação bem tranquila, né? Eu imagino que você já deva ter feito esse procedimento, talvez você tenha até perdido aí as contas, né? Se eu posso dizer dessa forma. Quando um homem chega no consultório médico e vai debater com o urologista sobre a vasectomia, quais são as principais dúvidas e quais são os principais receios desse futuro candidato à cirurgia de vasectomia? A questão principal, assim, a vasectomia ela tem uma taxa de sucesso muito alta, então ela se compara à ligadura na mulher, ela tem uma taxa de sucesso que é de não engravidar, semelhante à ligadura, maior do que o uso de preservativo, maior que o uso de pílula contraceptiva. Mas a gente tem que sempre orientar o paciente que a grande dúvida é o seguinte: eu posso ou não reverter? Embora isso não seja um jogo que você pode ir lá e ligar e desligar, a gente tem que entender que existe a cirurgia de reversão, que quanto antes se decida por fazer a reversão, maior a taxa de sucesso para engravidar. Mas a grande dúvida tem a ver com isso: se repercute na função erétil e não repercute, se repercute no volume de líquido seminal e isso não altera, e se repercute de alguma maneira na masculinidade, nos níveis de testosterona, o que também não ocorre nessa cirurgia. Então, a morbidade, as repercussões são muito baixas e pequenas, né? E nessa consulta não está logo de cara a dúvida sobre a questão da reversão, ou as pessoas que vão fazer a vasectomia estão convictas disso, ou na sua grande maioria? A gente tem hoje a Sociedade de Urologia e alguns convênios também têm um termo de consentimento que ele é fundamental para que se realize o procedimento de vasectomia. E nesse termo está lá colocado a possibilidade de reversão de vasectomia, a taxa de sucesso. Então, acaba que todas essas dúvidas, elas vão sendo dirimidas com o termo de consentimento, que no caso da vasectomia, ele é mandatório, ele é obrigatório. Nos outros procedimentos, de uma maneira geral, ele é recomendável. Mas de vasectomia, ele acaba sendo necessário, passando por um processo um tanto burocrático, mas que garante essa formação. Seria um termo de responsabilidade, é por aí ou não? Isso, o termo de consentimento livre e esclarecido, ele é importante porque esse termo não só garante do ponto de vista jurídico para uma e para outra parte, ele é muito mais importante no esclarecimento. Ele não tem nenhuma garantia objetiva, ele é muito mais para poder esclarecer aquelas dúvidas que podem vir com o procedimento. No caso da vasectomia, ele é mandatório, mas a gente recomenda em todo ato cirúrgico, né? Evidentemente que ao longo do programa a gente vai falar muito sobre isso, mas surgiu aqui agora uma questão de uma dúvida, né? Os médicos urologistas, e você agora que é um especialista da área está afirmando aqui que a vasectomia é muito simples, e eu te faço uma pergunta: a reversão da vasectomia também é do mesmo patamar de simplicidade, o ato cirúrgico da vasectomia? Ou é um pouco mais complexo? É um pouco mais complexo. A reversão de vasectomia, se a gente puder comparar com a vasectomia, então a vasectomia dura em torno de 20 minutos, a gente faz em regime ambulatorial. A reversão de vasectomia ela evoluiu muito ao longo das últimas décadas, de maneira que a gente consegue utilizar microscópicos e fios finos, fios tão finos quanto um fio de cabelo. E às vezes esses finos e agulhas são tão delicadas que a gente não consegue ver com grande clareza a olho nu, e por isso a gente precisa utilizar algum grau de magnificação, que no caso é um microscópio. Então a gente usa um microscópio cirúrgico, usa um fio microscópio para esse fim,
E um procedimento na vasectomia que dura de 20 minutos, ele passa a durar em torno de 2 horas, 2 horas e meia, conforme o procedimento, no caso de uma reversão de vasectomia. Essa reversão, inclusive, é recomendável que se realize, inclusive, anestesia geral, para que o paciente fique completamente imobilizado, para que não tenha nenhuma mudança de posição, que qualquer coisinha que mexe no microscópio é uma mudança muito grande de posição. Isso atrasa um pouco o procedimento. Com o microscópio e anestesia geral, a gente consegue fazer um ato com resultados muito satisfatórios e com a chance de gravidez e de recanalização. Com relação à vasectomia, ao contrário da reversão que você está acabando de explicar aqui agora, não é necessário anestesia geral. É uma anestesia que a gente chama local. Ou local com sedação. A sedação ajuda um pouco, incomoda um pouquinho a vasectomia. Isso aí pode depender do paciente que está um pouco nervoso, aí a sedação é importante? Sim, o paciente porque o médico mais... percebe, não percebe? Um paciente mais alterado um pouco? Quer dizer, o paciente um pouco mais ansioso, o paciente já se manifesta, olha, eu queria com sedação, então esse paciente é recomendável que se faça com sedação mesmo. E aquelas situações que a gente recorda, o seguinte, as cirurgias não são todas iguais. Então a bolsa testicular, às vezes no paciente um pouco mais jovem, ela é uma bolsa um pouco mais curta. A bolsa testicular no paciente com um pouco mais de idade, ela é uma bolsa testicular que pende um pouco mais. Então, é um procedimento mais simples. No jovem, às vezes pela retração, ela é um procedimento que pode incomodar um pouquinho mais. Bacana. Para você que está ligando a TV Candidez agora, a gente está no primeiro bloco do programa Amostra Grátis da Saúde dessa terça-feira. É a última terça-feira do mês de agosto. Hoje é dia 27. Com muito prazer, nós estamos recebendo o médico urologista Deni Veloso. Ele que é professor adjunto da Universidade Federal São João del Rei, campus de Divinópolis, é mestre e também doutor. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar ao vivo na sequência do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Venha conhecer a mais nova loja de Divinópolis. Casa, presentes e decorações. Tudo para o seu lar em artigos finos de decoração e utilidades domésticas. Aqui você encontra os mais diversos e variados mimos e uma decoração fina e elegante para presentear quem você ama. Venha fazer uma visita e conferir os produtos para compor a sua mesa de café ou jantar com cristais finos e requintados. Também fazemos listas de casamento. Casa Presentes, Rua Rio de Janeiro 922. Telefone 3222-7484. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. A Lubrisilva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, 27 de agosto de 2019, a última terça-feira do mês. Agora há pouco rodou aí o comercial da Megscan.
E vale a pena a gente reforçar que a Megscan tem o seu horário estendido. Para você que trabalha durante o dia, não tem como sair, né? Às vezes a bateria de exames, o número é muito grande, número de consultas. A Megscan, ela coloca o horário estendido até às 10 da noite. A empresa coloca também um profissional da segurança que te acompanha até o seu veículo. Isso é muito importante. No sábado, a Megscan atende até a 1 da tarde. Megscan falou em ressonância magnética, falou em Megscan, né? Sinônimo de qualidade e eficiência, não só nos equipamentos, mas como também em treinamento para aqueles profissionais que atuam na Megscan. Um grande abraço para o Thiago, para toda a equipe da Megscan. O nosso melhor, muito obrigado. Na próxima terça-feira, que vai ser a primeira terça-feira de setembro, no dia 3, nós vamos ter aqui uma entrevista sensacional. Pela primeira vez, vamos receber Marlúcio de Oliveira. Ele que é um cirurgião dentista bastante conhecido, e o Lucas coloca pra gente a chamada, por gentileza. Olá, pessoal. Na primeira terça-feira de setembro, no dia 3, nós teremos aqui no programa Amostra Grátis da Saúde uma entrevista exclusiva. Pela primeira vez, nós vamos entrevistar um grande nome da odontologia, não só de Divinópolis, não só de Minas Gerais, mas de todo o país. Estou falando de Dr. Marlúcio de Oliveira, que está aqui ao meu lado. Dr. Marlúcio, programa Amostra Grátis, boa noite. O que o telespectador da TV Cândido 10 pode esperar dessa entrevista? Boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores da TV Cândido 10. Eu acho que vocês podem esperar muito, porque é um assunto muito agradável, muito abrangente, de muitas curiosidades, onde nós podemos abordar toda a parte estética da odontologia, envolvendo clareamentos, envolvendo lentes de contato, enfim, tudo aquilo que tange o aumento da autoestima de todos vocês, né? Espero vocês até lá. Portanto, no dia 3 de setembro, aqui no Amostra Grátis da Saúde. Grande abraço para o Marlúcio e toda a equipe. Eu conversei agora há pouco aqui pelo WhatsApp com a Consuelo, que é assessora de comunicação da CON. E vai acontecer nesse final de semana, 30 e 31, é a matéria aqui, o segundo simpósio de oncologia em parceria Universidade Federal São João del Rei e também a CON. Um grande abraço para a Consuelo. Estaremos lá presente na apresentação desse evento que vai acontecer quinta, dia 30 e sexta, dia 31, no auditório da Universidade Federal São João del Rei. Deixa eu ler aqui rapidamente. A Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, em parceria com a Universidade Federal São João del Rei e o Complexo de Saúde São João de Deus, vão se unir para falar e debater sobre oncologia, desde o cenário da área da região, os tratamentos, avanços, desafios e também novos caminhos. Serão ao todo 18 palestras e 4 discussões, sendo esses profissionais que atuam nas instituições organizadoras. Eu fico muito feliz pelo convite, estarei lá na apresentação, no cerimonial, na condução desse cerimonial. Muito obrigado, viu, Consuelo? Da CON, estaremos, portanto, participando mais nesse evento e com muito prazer na condução desse cerimonial. De volta com a nossa entrevista, falando em Universidade Federal São João del Rei, falando em ACON, a gente falando dele, que é professor. E essa experiência de ser professor, é satisfatória, Dani? É mais satisfatória, né? Eu acho que é de um nível de excelente, né? Eu vim para cá por conta da universidade, eu já estou aqui há 10 anos. E o que me motivou a vir a Divinópolis, essencialmente, foi a universidade. Estou muito satisfeito. Assim, a universidade cresceu muito aqui, o campus de saúde ele cresceu muito. E tem muito para crescer ainda. Então, estou bem satisfeito e tem muito caminho ainda. A sua última vida aqui no programa Amostra Grátis da Saúde foi em novembro, quando nós falamos sobre a questão do câncer de próstata. E você deu uma entrevista muito interessante. Nós falamos e você dizia de como a cidade de Divinópolis te abraçou e te recebeu bem. Você continua com esse pensamento também ainda? Eu já estou virando divinopolitano, né? Você é do norte de Minas? Isso. Correto? Isso. E está em Divinópolis desde 2008. Como é que é esse contato com o aluno? Você é professor de qual período ou de quais períodos? Na verdade, a gente participa, o curso de medicina aqui ele é um pouquinho diferente, porque o professor acaba participando não só de um período específico, mas ele participa longitudinalmente ao longo da formação do aluno. Então, a gente consegue participar de mais de uma turma, de mais de um período. Eu fico um pouco mais no internato, mas a gente consegue ter a participação de vários períodos, né? Então, é uma turma muito boa. E a gente fica sempre pensando que um médico que cuida de um consultório e está presente num bloco cirúrgico e, ao mesmo tempo,
tem uma ligação direta com a vida acadêmica, não deve ser muito fácil. Como é que faz para contornar tudo isso, até para a preparação de uma aula? E outro detalhe, se você me permite, pessoal, pai de trigêmeas. Como é que é essa rotina? Mas é tudo muito bom. Fica fácil, porque é tudo muito bom. Dá um alô para as meninas em casa que estão assistindo, mas assim... Estão com quantos anos? Elas estão com 8 anos. O Deni, que é casado com uma divinopolitana, que é médica... Me ajuda aí, Deni, angiologista. A Denise, isso, angiologia, cirurgia vascular. Angiologista, né? Que é uma divinopolitana oriunda ali do bairro Porto Velho, se não me engano. Isso mesmo. Qual a idade das trigêmeas hoje? Elas estão com 8 anos. Que bacana. Estão acordadinhas assistindo. Que bacana. Odeli, esse simpósio que eu acabei de anunciar agora, que estaremos presente no auditório da Universidade Federal São João del Rei, você não está ligado diretamente, mas é importante um simpósio como esse? É fundamental. Eu acredito que o que a universidade devolve, ela devolve para a comunidade, né, onde ela está inserida. Não adianta fazer uma pesquisa que não tem fruto, né, pesquisa que não tem objetivo, que é pesquisar por pesquisar. E a UFSJ, essencialmente, ela tem uma pesquisa muito voltada para assistência, ela tem um auditório fabuloso, de uma acomodação muito confortável, de um número de participações muito grande, e ela devolve isso tudo para a comunidade, porque, afinal de contas, ela é da comunidade, né? Então, é fantástico, sempre fantástico esses eventos, né? Muito bem, deixa eu só fazer aqui uma pequena correção. Eu disse que seria na quinta e na sexta, mas não, vai ser na sexta e no sábado. Na sexta, dia 30, e no sábado, dia 31. Nós vamos ter aqui homenagens da Comenda Moisés Andrade ao excelentíssimo senhor Jaime Martins Filho, né, o ex-deputado federal Jaime Martins, aqui da Fundação Jaime Martins, e a doutora Maria Zélia de Oliveira Costa, médica patologista. Então, portanto, na sexta-feira, de 19 às 21 horas, teremos a abertura oficial do evento, composição de mesa. Estaremos lá com muito prazer na condução desse evento, desse cerimonial. Bom, Deni, nós estamos falando sobre a questão da vasectomia, da reversão da vasectomia e também sobre a questão do cálculo renal. A produção do programa Amostra Grátis da Saúde foi às ruas da cidade. E nós temos aqui algumas perguntas. Eu vou pedir à dupla Lucas e Túlio que coloque para a gente, por gentileza, a primeira pergunta. Olá, Samuel do Vale, boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Aqui é o Manuel Andrade, corretor de imóveis. Eu gostaria de saber do Dr. Deni Veloso se é exigido uma idade mínima para a cirurgia de vasectomia. Parabéns pelo programa, eu acompanho sempre. Boa noite. Um abraço aí para o Manuel, corretor de imóveis, sempre participa aqui do programa, mandando perguntas, né? E hoje ele participou aí fazendo a sua pergunta diretamente. E essa pergunta do Manuel? É claro que existe uma idade mínima, assim, a gente recomenda 21 anos, tenho 2 filhos. Essa questão essencial tem a ver não só com a idade mínima, mas com o que o casal definiu em termos de planejamento familiar. Hoje, os casais estão tendo filhos cada vez mais tarde, né? Então, a gente percebe, principalmente do ponto de vista da mulher, que ela quer estruturar a sua carreira profissional, ela quer estruturar a sua carreira familiar. E depois de todo esse cenário, se eventualmente for fazer um curso superior, isso demora, isso prolonga um pouco mais. Então, a partir de 25, 30 anos, que ela vai pensar realmente em ter filho. E é interessante que a fertilidade da mulher vai decaindo com o passar das décadas também. A gente sabe que a fertilidade ideal é até os 25 anos, no caso da mulher, e que essa fertilidade proporcionalmente vai diminuindo a cada 5 anos, depois dos 25 anos. No caso do homem, a fertilidade ela não diminui. Existe um trabalho, inclusive, que relata que a qualidade do sêmen, a qualidade do espermograma, ele tende a melhorar com o passar do tempo. Por volta de 45, 50 anos, ele teria, teoricamente, as melhores qualidades de sêmen. Então, esse momento exato em que será feita a vasectomia, claro que depende do momento que o casal definiu como ideal, né? Muito bem. O Juarez está mandando aqui uma pergunta, como é que é o período de recuperação da cirurgia? Mas eu vou aproveitar e vou chamar a segunda pergunta, porque tem muito a ver com esse questionamento do Juarez. Vamos à segunda pergunta, gravada das ruas da cidade. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Aqui é o Joãozinho da loja de celular. Parabéns
pelos temas de hoje. Eu quero aproveitar para perguntar ao Dr. Dene Veloso sobre a vasectomia. É uma cirurgia simples? O homem pode voltar a trabalhar? Depois de quantos dias? Um abraço e muito obrigado. Muito bem, é sobre a recuperação, né, que o Jarias mandou aqui, e a pergunta do João aí, lá da loja. Muito obrigado, viu, João, pela sua pergunta. Um abraço a todos vocês e da equipe. Como é que você responde aí o nosso João, lá da loja celular? João, um grande abraço. O que é importante saber é que a recuperação de qualquer ato operatório, ele tem a ver com o porte desse procedimento. Então, é um porte pequeno. Realmente, a gente não costuma dizer que é uma cirurgia simples, mas no entender leigo, realmente é uma cirurgia simples. O porte da cirurgia é um porte pequeno, requer um tempo de recuperação de 1 a 3 dias. Esse tempo de recuperação, às vezes, pode se prolongar um pouco mais e tem a ver, principalmente, com o ritmo ou o tipo de trabalho daquele paciente que foi operado. Se é um trabalhador braçal, que faz muito peso, muita força, esse paciente vai precisar um pouquinho mais de tempo de recuperar do que os 3 dias, né? Muito bem, o João de Deus está mandando aqui uma pergunta. Obrigado, João, pela sua pergunta. Ele é do bairro Bela Vista. Pode haver algum tipo de complicação depois da cirurgia? Ele está escrevendo mais aqui, mas não vai dar tempo de fazer a pergunta. Mas vamos lá, como é que a gente pode responder ao João? Pode ter alguma complicação? Não foi bem essa a pergunta dele, mas eu estou tentando melhorar um pouco essa pergunta dele. Existem 5 técnicas para se realizar a vasectomia. Então, um procedimento tão simples, se a gente tem 5 técnicas, a gente tem resultados um pouco diferentes, tem índices de complicações diferentes, mas essas complicações em geral são simples. Tem a ver com sangramento, tem a ver com um pouco de dor, tem a ver com desconforto testicular tardiamente, mas são complicações de pouca gravidade. Pode acontecer algumas complicações, mas essas complicações em geral são de pequena gravidade, né? E dá para você explicar aí, você mencionou que são 5 técnicas, né? São 5 maneiras, está correto? Sim. Você consegue explicar para a gente essas 5 maneiras, assim, para que... De fato, o que ocorre é que você pode fazer só cortar, é como se fosse um fio. A gente pode chegar nesse fio e só cortar, a gente pode cortar e tirar um segmento, cortar, tirar um segmento e amarrar, só amarrar, cauterizar. Então, o que se preconiza é que realize uma cirurgia com remoção de um pequeno segmento, 1 centímetro, 1,5 centímetros, cauterizar, queimar as bordas e amarrar. Ainda pedir para não encontrar lá dentro, né? Porque o índice de recanalização também existe. Quer dizer, a vasectomia ela não é infalível. A boa parte das vezes em que se engravida depois de uma vasectomia tem a ver com não realizar o exame de espermograma pós-operatório, não seguir os cuidados orientados, não fazer o repouso e muitas vezes ter a relação, o ato, o intercurso sexual logo depois da vasectomia. A gente recomenda que se fez a vasectomia, depois de 25 relações é que se vai realizar o espermograma. A partir desse espermograma, se ele tiver tudo certinho, é que pode considerar que a vasectomia teve sucesso. Mas vamos lá então, no ato dessas 25 relações sexuais, a mulher tem que se prevenir, tem que proteger. Ou através de preservativo, ou anticoncepcional. Ou DIU. Né, que não quer ter filho, evidentemente. Exatamente. Porque, assim, não fez a vasectomia hoje, amanhã já estou vasectomizado, não vou ter filho, não. Dene, então essa explicação de um médico para o paciente tem que ser bem clara, essa comunicação, e quem está recebendo essa mensagem do médico tem que estar bem atento a essa questão também. Né? Porque não adianta nada fazer vasectomia e achar que já está pronto, não é bem assim. Hoje existe uma lei... O exame ele é importante também, o exame depois. Existe uma lei hoje que garante, por exemplo, se consulta hoje, vai realizar a cirurgia só daqui a 60 dias. Então, em 60 dias, para que serve isso? Conhecer outros métodos, conhecer a vasectomia em si, como que ela funciona, o que tem que ser feito depois do procedimento. Então, em 60 dias, nesse prazo, desde a consulta até a cirurgia, o paciente vai ter conhecimento disso. Se realiza a cirurgia só 60 dias depois dessa consulta que manifestou o desejo de fazer vasectomia, né? Eu queria voltar nas 5 técnicas que você falou, se você me permite. Você falou das 5 técnicas, né? Você deu uma explicação que, fugindo do termo técnico, eu acho que todo mundo entendeu. A minha pergunta para você é o seguinte: qualquer uma das 5 técnicas, ela está dentro da reversão também? Ela pode ser revertida, seja qual ela for escolhida pelo profissional médico? Independente da técnica que foi empregada para realizar a vasectomia, é possível fazer a reversão
independente dessas 5 técnicas, né? Então a gente consegue fazer reversão, achar os 2 cotos, as 2 bordas que foram eventualmente cortadas, cauterizadas ou amarradas e recanalizar e reaproximar e fazer essa recanalização, né, propriamente. Legal, muito bem. Agora há pouco tivemos aqui a pergunta do Joãozinho, né? Ele está dizendo que está lá na Rua Goiás. Ô, João, grande abraço para você, muito obrigado pela sua audiência aí entre Amazonas e a Maranhão. Vamos à terceira pergunta. Vou pedir ao Lucas e ao Túlio que coloque para a gente, por gentileza. Boa noite a todos do programa Mostra Grata, TV Candidez. Aqui é o Paulo Silva, aqui da peixaria da Rua Goiás, ao lado do Rio de São Luís. Eu gostaria de perguntar ao médico Dene Veloso se tem uma idade certa para aparecer os primeiros casos de cálculo renal. Parabéns pelo programa, acompanho sempre. Grande abraço para o Paulo, mais conhecido como Paulo da Peixaria. Muito obrigado, viu, Paulo, pela sua pergunta. E o médico Dene Veloso responde para a gente. Eu queria agradecer a pergunta e é interessante perceber que o cálculo renal ele vai se manifestar em qualquer faixa etária, na vida adulta, pode se manifestar na criança e muitas vezes ele vai ser percebido com um exame de ultrassom, por exemplo, feito incidentalmente, sem nenhuma queixa. Então o paciente vai fazer ultrassom para um check-up, para uma avaliação abdominal que não tinha a ver com a cólica, ou ele vai fazer algum exame direcionado por uma cólica. Então não existe uma faixa etária em que se manifesta, mas existe a manifestação clínica de cólica nefrética bastante típica, de dor lombar intensa, uma dor que muitas vezes o paciente relata como a pior dor que ele já sentiu e que muitas vezes ele vai direcionar imediatamente para o pronto atendimento hospitalar, ou um achado incidental no exame de ultrassom. Muito bem, Paulo está dizendo aqui que ele e a mulher dele, a Marinéia, estão acompanhando o programa. Um abraço para você, viu, Marinéia? Obrigado pela sua audiência. Tem pergunta aqui sobre vasectomia, mas tem pergunta também sobre a questão do cálculo renal. Boa noite, Samuel. Eu queria saber se existe um remédio natural para expelir o cálculo renal, ou seja, a pedra nos rins. Um grande abraço. Luiz Carlos, do bairro Antônio Fonseca. Um abraço a todos aí do bairro Antônio Fonseca. A participação ao vivo do telespectador. Eu acho que quem sofre de cálculo renal, pedra nos rins, popularmente conhecida, clama, né, por um remédio natural. Existe isso aqui que ele disse, Dene? É claro que a gente tem medidas naturais e de hábitos que podem realmente atuar. Mas eu vou lembrar o seguinte, não existe uma pílula mágica que você possa usar, um líquido ou um sachê mágico que vai impedir a formação de cálculo. O que a gente precisa é entender que o hábito alimentar, ele influencia em tudo no nosso corpo, desde o risco cardiovascular de ter um infarto, o risco de ter algum tipo de câncer e, obviamente, o que a gente está falando, o risco de formação de cálculos renais. A gente tem na história familiar, ela é importante, né? A ingestão de água, quer dizer, a história familiar, o pai, o tio, a irmã já teve cólica, então a chance é maior de ter. O hábito, principalmente de ingestão de líquido, a gente tem que ingerir pelo menos 2,5 litros de água por dia, né? Na forma de suco, o próprio leite, a água propriamente. Então, isso faz muita diferença na medida em que diminui a formação de cálculos com ingestão maior de água. E tentar diminuir carne de uma maneira geral, que pode ser frango, peixe, carne vermelha, e tentar diminuir também, principalmente o sal. O sal, ele é o grande vilão dos formadores de cálculo. Né? Uma vez a pessoa teve um episódio de cálculo renal, ela tem que ficar preparada que isso ao longo da vida pode se repetir. Sim, a gente percebe que se o paciente não tem uma mudança de hábito, principalmente da ingestão de proteína, é 50% de chance em 5 anos. Ô, Dene, você falou aí do frango e do peixe. Também é bom diminuir o frango e o peixe? A grande questão é que... seria só carne vermelha? Não, qualquer tipo de carne. Então, a ingestão de proteína, às vezes muito aumentada, é um indutor de formação de cálculo. Se a gente for observar, por exemplo, o que está na moda agora, esses suplementos de creatina, whey protein está na moda, quer dizer, são coisas importantes que beneficiam o exercício, mas se não for bem dosado, se não for bem recomendado, essa ingestão aumentada de proteína, independentemente da fonte, pode formar mais cálculos, né? Muito bem. O Ailton, do bairro Candelária. Um abraço aí a todos do bairro Candelária. Qual que é a melhor vasectomia? Um corte ou 2 cortes? Pergunta aqui o Ailton, do bairro Candelária. A melhor vasectomia é aquela feita com calma.
A questão de ser feita com um corte ou 2 cortes, inclusive lá dentro, não muda muito a técnica. A técnica, quando eu falei que são 5, é lá dentro. A maneira como se vai chegar até lá, se é com um corte ou 2, ela não faz muita diferença. É claro que o paciente, o meu foi com corte, o meu foi com 2 cortes. Olha, o que a gente percebe é que aquela cirurgia que é feita com calma, no ambiente tranquilo, de preferência, inclusive, sem o ar-condicionado ligado, que o testículo ele abaixa um pouquinho mais e no frio ele retrai um pouco. Então, a cirurgia feita com calma, com alguma tranquilidade, ela é muito mais importante que se vai ser com 1 ou com 2 cortes. Isso é o mínimo. Né? Muito bem. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para a Cleusa, do bairro Bom Pastor. Está sintonizada aqui no programa. Olha aqui a colocação da Cleusa. Boa noite. Eu gostaria de saber se é comum homens procurar médico urologista para reverter a cirurgia de vasectomia. Isto é, houve um momento, a decisão de não mais procriar. E depois se muda de ideia. Sou a Cleusa, do bairro Bom Pastor, em Divinópolis. Cleusa, a pergunta sua é excelente. Quer dizer, a gente tem índices de em torno de 5% de arrependimento de ter feito a vasectomia. Por quais circunstâncias? Várias. Inclusive, a circunstância de o casal mais jovem teve filho e esse tempo passa, o casal continua unido com um só filho, tendo feito 1 ou 2 filhos, tendo feito a vasectomia e depois resolve reverter. Então, não é só a questão de separar, de trocar, não, nós terminamos a relação, vou mudar de relacionamento, eu conheci outra pessoa, agora eu quero reverter a vasectomia. Então, as taxas são em torno de 5%, quer dizer, de cada 100 vasectomias, 5 homens vão querer reverter em algum momento da vida, né? Mas as causas, os motivos são os mais variados, né? Muito bem, para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, é a última terça-feira do mês de agosto. Nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo na sequência do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Venha conhecer a mais nova loja de Divinópolis. Casa, presentes e decorações. Tudo para o seu lar em artigos finos de decoração e utilidades domésticas. Aqui você encontra os mais diversos e variados mimos e uma decoração fina e elegante para presentear quem você ama. Venha fazer uma visita e conferir os produtos para compor a sua mesa de café ou jantar com cristais finos e requintados. Também fazemos listas de casamento. Casa Presentes, Rua Rio de Janeiro 922. Telefone 3222-7484. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. A Lubre Silva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubre Silva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, eu anunciei agora há pouco, no dia 3